Pra vocês! Hoje estarei com ninguém mais, nada menos que Jorge Valpassos, esse grande e poderoso mestre de RPG. Sim, sim, este mesmo que está aqui. Jorge Valpassos, que honra estar aqui, podendo te entrevistar, podendo falar contigo, trocar uma ideia de nerd para nerd, de RPGista para RPGista, para poder conhecer um pouco mais essa figura que é tão carismática e tão importante para a cena do RPG nacional. Eu fico até sem palavras, né? Começar essa noite com essa introdução. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que tá aqui no canal. É uma honra, um prazer, uma satisfação poder ser ouvido e poder conversar com vocês. Acho que é sempre uma coisa mágica quando alguém se dispõe a, no meio do mundo tão conturbado no qual nós vivemos, abrir um espaço na sua agenda, na sua rotina, no seu coração, para ouvir outra pessoa e se permitir levar por meio de uma conversa, por meio de um jogo, por meio de um RPG, para caminhos criativos. No final das contas, quando a gente joga esses brinquedos, jogar histórias, né, que é a nossa paixão, o RPG, a gente também se permite imaginar a nós mesmos e o mundo como algo diferente. Então, só isso é um ato de coragem no mundo que a gente vive. Então, se você está aqui se permitindo partilhar nessa noite de sexta-feira um pouco dos nossos convites e provocações, você já é uma pessoa muito bem-vinda, muito bem-quista e corajosa. Obrigado. Não, olha, eu fico toda vez que esse homem fala, é difícil seguir um papo assim, porque é reflexões, muitas reflexões. Recentemente a gente teve num movimento muito legal de RPGistas com educação, voltado para educação, né, o Role, para RPG. Foi quando eu consegui entrar em contato contigo. Bah, que aula, tá gravada, gente, se vocês quiserem depois, a gente pode postar o link junto ali, né? Uma baita de uma aula também de como pensar o RPG para formar o RPG de uma maneira diferente, um jeito diferente de pensar RPG. E isso me trouxe várias questões, porque, assim, de acordo com minha breve pesquisa, e olha, eu sou um pequeno consumidor de alguns produtos, né? Alguns físicos, outros, por exemplo, como o Herdeiros dos Antigos, só que é capa preta, porque, né, do Lampião ali é capa preta, né? Aquela capa desenhadinha, colorida, mais sinistra, uma capa mais sinistra, porque eu sou trevoso, né? e e eu acho muito legal, assim, nessa pesquisinha básica que eu fiz, assim, sobre RPGs que tu tá envolvido, eu encontrei 58 RPGs. 58! What? Eu sei que tu dá aula, tu faz outras coisas da tua vida, eu não quero cair pra trás. Mas que esses 58 sejam quase todos a tua autoria 100%, mas alguns com a participação, né? Isso. Então, como é que funciona isso? Como é que tu consegue se envolver com tanta produção? Então, acho que para um músico, ele está sempre dedilhando, por exemplo, o cara que toca violão, ele tá ali fazendo um acorde, tá ali sempre mexendo, brincando, se expressando com o instrumento. Quem é poeta, pega uma folha de papel, já tá ali rabiscando. Quem é desenhista, se tiver uma caneta, já vai começar a esboçar algo. A minha arte é uma arte participativa. Eu encontrei uma razão de ser no encontro das minhas ideias com a expressão de outras pessoas. Então acho que eu não escrevo muito jogo. Eu escrevo. E a minha expressão de arte é o jogo. No final das contas, eu acho que muito do que se coloca, não, ele faz muitos jogos e tal. A questão é que é o jeito que eu consigo
comunicar os meus sentimentos, as minhas ideias, as minhas provocações para o mundo. Eu faço isso por meio de textos incompletos que só são concluídos por meio de atos de fala por outras pessoas, muitas delas que eu nunca vi e que nunca vou ver. Mas a minha ideia de arte é isso, é encontro, é partilha, e é o jeito que eu consigo me comunicar. Eu comunico um texto lacunar, aguardando que alguém toque a minha mão. Eu estendo a minha mão no ar em cada jogo que eu escrevo, esperando ter um encontro de alguém. E quando alguém lê e joga, esse ato, né, de abertura para jogar ideias no mundo é concluído. Então, eu acho que esse volume 58 pode parecer muito, mas se a gente comparar com outras expressões de arte, a gente não quantifica, né? Ah, esse pintor, ele pintou quantos quadros, esse poeta, ele fez quantas poesias. No meu caso, são jogos. Então tem algo mais curto, que é numa página só, algo pequenininho, algo mais extenso, tipo Herdeiros Antigos, com suas 300 páginas. Então, dependendo do que me atravessa, do que eu o que eu estou vivenciando, tenho nesses jogos um pouco da minha história, da minha trajetória de vida e de coisas que eu quero construir também. É isso. Não, e que baita reflexão, assim, porque a gente vê que a tua forma de produção de RPG não é a forma tradicional. Joga o D20, mira no monstrinho e dá daninho, né? E depois rouba o que caiu no corpo. Não é essa forma. Não é um RPG bem, vamos dizer assim, se a cultura do RPG é Dungeons and Dragons, tu vai bem contra a cultura. Só que se a cultura da educação é privilegiar o aprendizado, a reflexão, tu é totalmente dentro da cultura. Então, assim, eu não consigo pensar nos teus jogos, os poucos, eu não conheço os 58, tá? Tô sendo bem honesto. Eu conheço, sei lá, só uns 13, né? Parar pra ler mesmo, só uns 3, tá? Que eu li assim, ó, de cabo a rabo, porque inclusive é parte do meu estudo, estudar sobre RPG, parte do meu mestrado no momento. Então, assim, e aplicação em aula também, né? Também sou professor. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Então, assim, eu vejo que os teus RPGs, eles têm esse viés reflexivo, essa condição de pensar mais do que simplesmente agredir, mais do que simplesmente resolver os problemas na base do conflito, né? Que é o tradicional, o feijão com arroz, o fácil, né? Qualquer OCR aí que tu encontra, ou ORC agora, tu encontra com isso. Só que os teus projetos, eles, alguns mesmo que nem tu falou, os curtos e mesmo os longos, né, como por exemplo os herdeiros, eles são pensados para resolver problemas que não é só abre, levanta a espada e baixa a espada, né, decapitando um monstro. Então eu gostaria de saber assim, nesse teu processo de criação, quanto que tu consegue se expressar de eu percebo um lado professor que vem, mas é uma coisa pensada didaticamente ou é uma condição que está tão inerente em ti que esse processo não tem como distinguir o que é o professor faz parte do Jorge, o Jorge faz parte do RPG e quando tu pinta, que nem tu te expressou, tu te manifesta dessa maneira. Assim. Nossa, isso foi uma boa pergunta, coisas que tem a ver com a terapia que eu faço. Então, são algumas reflexões que tem a ver com a temporada atual da terapia, que inclusive é sexta-feira, hoje teve. Ó. A gente é meio que acostumado a construir separações, né? Essas divisões, e eu tento me esquivar um pouco disso. É comum em várias entrevistas que, quem é você, se defina e tal, e é curioso como é muito comum que a gente costuma se definir pela profissão, por muitas vezes, né? Eu sou educador, sou professor, sou historiador, no meu caso, né?
ou eu sou game designer, eu sou escritor, e eu tento colocar outras nuances, né? Eu tento brincar, poxa, eu sou uma pessoa que eu sou um amante, eu sou um amador, e, e aí eu vou traçando caminhos da que em algum momento vou falar, né? Que sou educador, professor e escritor e game designer também. Mas isso que você falou, acho que está muito claro no Lições. E o Lições ele é um jogo que tem muitos elementos que foram construídos de forma didática, né? A minha trajetória com criação de jogos de uma forma mais estruturada, ou seja, uma criação de jogos formal, ela tem mais a ver com pesquisa do que com hobby. É um negócio curioso. E, eu acredito que todos nós somos, em alguma medida, artistas, escritores e game designers, tá? A gente está sempre lidando com criação, essa potencialidade criativa ela existe. Então, quando você está criando uma aventura, você está fazendo uma regra da casa, você está construindo um desafio, mesmo numa masmorra, você está mobilizando elementos de game design. Mas no meu caso, eu comecei a trabalhar com pesquisa de jogos, né, e com jogos de educação. E aí, é por esse caminho que eu comecei a estudar game design, depois fiz curso e tal, sendo que o meu background todo, né, é de educação. Então, a própria estrutura de um manual, de um livro, fez parte de cadeiras de ensino universitário, pós-graduação e tal, e me chamava muita atenção como o livro de RPG, ele além de ser um gênero textual específico, ele não tem uma intencionalidade didática. O que eu quero dizer? Há poucos recursos, como infográficos, fluxograma, existem estratégias de comunicação que estão presentes num livro didático, por exemplo, ou num manual de como usar a sua lava-roupa e que não estão num manual de RPG. E quando você estuda um pouco isso, você começa a produzir tendo esse objetivo também. E aí isso vem de reflexões posteriores, tipo pesquisa e curso que eu fiz em UX, né? E UI, User Interface, User Experience. E aí eu fui começando a pensar no texto e na organização do livro com esse objetivo. Só que não apenas na diagramação, na forma de concatenar ideias, mas também no texto. Eu acho que o Valpassos professor, ele ajudou muito o Valpassos designer. E o Valpassos designer ajuda muito o Valpassos professor, e que te respondendo agora, depois dessa explicação, é muito imiscuído, é tudo muito junto. Isso, por vezes, esgota, porque eu não consigo, às vezes, desconectar. Eu estou em casa, nas férias do meio do ano, mas com preocupação com o trabalho. Eu estou, sei lá, assistindo um jogo da Eurocopa, pensando nos projetos de RPG, então as coisas às vezes vêm tudo junto e às vezes buga, às vezes trava aqui o brinquedo, dá problema, mas eu acho que o ser humano, né, esse ser biopsicossocial, ele não é compartimentado, né? Eu acho que grande parte da beleza de nós, enquanto humanos, se dá nessa complexidade, muitas vezes nas contradições, nas imperfeições, em soluções que você encontra tangenciais, tipo, eu não sei isso aqui, mas eu tenho algum conhecimento em algo que é correlato, isso me ajuda. Então,
tem muito a ver com isso. Sim, total. Eu não queria te fazer a pergunta tradicional, ai, como tu te vê, porque, assim, é uma pergunta, como tu te vê, é uma pergunta de berlinda terrível, né? Porque, pô, a gente tem que se definir, se limitar numa expressão é tu te colocar, ou tu é muito sem graça, e tu consegue te definir de uma maneira muito fácil, porque outros te colocaram nessa caixinha e tu aceita, ou tu dá aquela primeira resposta automática, que é o que o pessoal espera, e bola pra frente. Então, essa tua. Mas tem uma reflexão bacana em cima de definições, né? Definir é algo muito difícil, acho que é complexo, concordo contigo, né? Nós somos mutatis mutandis, a gente está sempre em transformação. Nesse ponto aí eu tô com o Heráclito, né? A gente Total. entra no rio, sai, é outro rio e Nunca. somos outros. Mas eu gosto de pensar na Nunca palavra mesmo. definição, né? Definir é algo que está muito próximo de dar um fim. Então eu acho que eu só vou conseguir me definir no leito da morte. Sim, Aí eu consigo me definir. perfeito. Definição o momento que tu. Ser bem platônico nesse momento, né? Definir é o nomear. O nomear é limitar. Se é aquilo, não é Isso. mais aquele outro. Né? E como tu bem disse, puxou Heráclito aí, já que estamos num papo filosófico, né? Vamos puxar esses elementos. A nossa finitude é na morte, né? Então, ali a gente pode definir quem fomos, né? Tipo um período Isso. histórico. O que? Será que estamos na era dos homens? Será que estamos, né? Ou quanto precisaremos avançar para saber em qual era estamos, né? Ou é na era da inteligência artificial e é o primeiro passo? O que era que nós estamos? Não tem como definir agora, estando no início, né? Agora não. E aí Mas, é importante ter esse distanciamento temporal, claro, porque se a gente focar aqui no nosso papo, né, do RPG, eu vejo às vezes umas discussões. Porque assim, eu não sou exatamente uma pessoa muito ativa em rede social, isso queima muito a minha cabeça. Estímulos em redes sociais, então eu fico mais como um leitor do que como uma pessoa que publica, que posta e tal. Mas eu acompanho alguns debates sobre a própria definição ou não do que é RPG. Isso é RPG? Jogo narrativo? Isso não é RPG? É RPG social? Sendo que o cultura, com esse modelo, né, como um tabletop game mesmo, ele tem ali da década de 70 até agora, já tem muito tempo, então ele pode ter mudado e ele pode ser várias coisas, né? Acho que ninguém hoje vai ter uma definição muito estrita do que é um filme. O que é um longa-metragem? Um longa-metragem pode ser um monte de coisa. Então, ainda que eu consiga ter algum tipo de definição para o que é RPG, e é um ponto legal para se debater, eu acho que a potencialidade do RPG se dá pela, pela, pela possibilidade da gente estar não apenas criando RPGs novos, mas criando novas formas de jogar. Eu acho que isso é uma coisa legal também. E aí é legal também de eu me afastar um pouco da. Nossa, então o cara ele assiste Godard, ele é o cara que só gosta do cult, do indie, que para ele é o melhor e tal. Não, mas eu só estou dizendo que é uma potencialidade. E se a gente ficar super restringindo, acho que a gente perde muito disso, né? Já pensou se tivesse apenas um gênero musical, se todas as músicas fossem 4x4? Poxa, ia ficar bem quadrado, né, o mundo. não, total, total. Assina embaixo no que tu fala. Eu acho que o RPG ele é mais um veículo de como do que uma coisa que ele é, né? Só, Isso. então, perfeita. Eu acredito muito nisso. Quando a gente entra nas definições do que é RPG, eu acho que é tipo o que é música, sabe? Beleza. Tem que ter som, tem que ter uma certa estrutura, um certo ritmo. Mas aí pode muita coisa. E o que é o RPG? Tem que ter uma narrativa, tem que ter regras, tem que ter um sistema, um círculo mágico, como puxando Razinga, né? Tem que ter pessoas, porque o indivíduo que joga, um ou dois, que no mínimo, né? O indivíduo que joga, e é isso. Precisa de dado? Não.
Precisa Não, de. Precisa de sorte envolvida? Azar? Não. Sabe? Ele é muito amplo, assim, sabe? É muito sim, bacana. sim. E, e é uma construção coletiva, né? Isso que é fantástico do RPG. RPG. Eu acho que nesse aspecto eu acho que eu divido esse coraçãozinho contigo, que eu sou muito baba-ovo do RPG, sabe? Tipo, você já tem um minuto para a palavra do RPG hoje, sabe? Não, um RPG dia eu do. ainda toco as campainhas, assim. Sim. Tipo, bate na porta. Com licença, mas já ouviu falar sobre educação? Já ouviu falar sobre RPG? Já ouviu falar sobre RPG na educação? São pautas muito favoráveis. Eu sou suspeito e eu acredito que tu também. Mas assim, tu levantou uma questão que eu fiquei muito chocado. Muito chocado. Como assim? É tu que faz a diagramação e organiza todos os textos que tu faz, ou a maioria, pelo menos, deles? Porque eu, assim, ó, sou amador nesse aspecto de game design, pra escrever, tô entrando nesse mar profundo, já não, mal tô vendo a costa, mas tô remando ainda, mas ainda tem como voltar. Mas eu já percebo que é muito difícil tu conseguir organizar, pela essa, talvez é uma característica minha, não é a minha forma, meu dado de semiose a escrita, meu dado de semiose tende a ser melhor a fala. Talvez porque eu pratique Uhum. mais como professor e outros aspectos. Mas definição, limitação dentro de um pequeno escopo e ser super claro logo de cara, assim, que se tu não tem um feedback de várias pessoas para poder entender, ou um feedback com relação a tempo, que tu consegue engavetar um projeto, abrir um tempo depois e reler aquilo ali tendo esquecido. Sim. Porque esse vício, às vezes eu percebo isso comigo direto, assim, tu escreve algo, tá perfeito, lindo, maravilhoso. Daí tu engaveta, deixa lá uns meses, volta, abre e fala, meu Deus, o que foi que eu escrevi? Não sei se acontece contigo essa condição desse choque de, de do pensar, do escrever e do definir, às vezes não tá no mesmo ritmo. Às vezes precisa de um tempo, uma decantação, talvez um olhar de fora, uma outra visão, uma curadoria de outra pessoa. E como é que funciona isso pra ti? Como é que é esse processo? Perfeito. Essa pergunta é ótima e é muito positivo estar trabalhando num coletivo, né, lá no Lampião, que atualmente são 7 pessoas e a gente tem uma leitura coletiva, a gente tem uma crítica, isso ajuda pra caramba a gente não achar que o nosso texto é perfeito e que o nosso livro é ideal. Só antes de falar um pouco de processo, né, eu vou responder a tua pergunta sobre a questão da diagramação. Vamos lá. Eu tenho rudimentos no sentido de diagramar, mas eu tenho conhecimento em como organizar informações numa página. Então, ao passar um texto para o diagramador, eu coloco todas as informações, as marcações, eu marco na página, eu indico como e onde eu quero que os blocos de texto se localizem. Até estava brincando aqui com a minha companheira, com a Laís, que é uma coisa meio Alan Moore, né? Ele não desenha, mas ele dá a página pro desenhista. Essa é a página. É quase um storyboard que eu tenho dos meus jogos. Mas isso não ocorre sempre, tá? Depende do projeto e eu não sou uma pessoa ultra rígida, muito rigorosa, nem com o artista que vai ilustrar o meu livro, nem com a pessoa diagramadora, nem com os revisores. Pelo contrário, muitas vezes eu ouço as informações dessa equipe, que é uma equipe multidisciplinar, e muitas vezes eu adequo o meu texto para ir ao encontro da proposta que esse objeto, né, o livro, né, é um dispositivo muito importante para o RPG, inclusive tem a ver com o que eu estou fazendo agora. A minha atual questão de criação de jogos é reposicionar o objeto livro na prática lúdica. Tipo, os jogos mais recentes, pós-lições,
eles têm uma, eu não vou dizer uma necessidade, mas eles têm uma, eles esvisceram a relevância de ter o livro e de consultar e manipular ele durante a prática, porque faz parte da tradição do jogar RPG a prática começar quando o manual é fechado, e o manual é consultado em momentos pontuais. Eu quero emanar, eu quero botar mana, eu quero colocar magia no livro e fazer com que o livro esteja dentro do círculo. Quando o livro do RPG ele é aberto, o círculo mágico cai. Vou consultar uma regra, vou ver alguma coisa aqui. Eu quero que ele faça parte da experiência. Então vai ter isso no Gavaré, vai ter isso na Trupe, vai ter isso no Tênis e Feitiço, está tendo agora no Agente do Acaso e no Arquivos Paranormais Mistério, né, que é a nova edição do Arquivos Paranormais, vai ter isso também. O manual do jogo, ele vai funcionar, agora eu vou fazer uma provocação, porque faz parte também da tradição falar que o RPG é totalmente diferente de um RPG eletrônico, eu tenho questões quanto a isso, e eu vou dizer que eu acho que os meus livros agora, os meus manuais, eles são um pouco do hardware, eles não são só software, eles agora também são hardware. Você vai precisar dele para jogar, então isso vai causar algum estranhamento de como é que eu vou jogar isso. Você tem que ter um manual ali, ou físico ou digital, mas ele precisa existir para o jogo acontecer. Falando de processo, acho que o que faz também essa escrita de vários jogos é o desenvolvimento não linear dos projetos. Eu tenho vários projetos paralelos e eu vou tentar localizar aqui. Eu tenho aqui um. Já que estamos em casa, vai ser o momento, olha só. Vai ser o momento. Estamos aqui em casa, A primeira apresentando aqui mão, Casa de Valpassos. um quadrinho, tá? Que é o quadrinho de projetos em desenvolvimento e de coisas que eu estou escrevendo, que tem cores diferentes e tem pontinhos diferentes e coisas que certamente vocês nunca devem ter ouvido falar. Que, por exemplo, aqui tem um jogo chamado Mácula Amarela, que ainda vai ser publicado e tal, que ele está ao lado de outro, que é um jogo que vai brincar com um jogo de amarelinha, só que é de uma assassina e de uma detetive, e aqui o Arquivos Paranormais Mistério. Então, eu estou desenvolvendo os jogos junto. E ainda tem outros projetos aí que começaram a acontecer durante essa semana. Então, a ideia desse desenvolvimento não linear, ele ajuda aquele momento que determinado texto está na gaveta, e eu estou escrevendo outro. E aí aquele tempo dos meses de maturação. Muito tempo atrás, eu estou nessa brincadeira há uns 10 anos, efetivamente, foi 2014 que eu entrei no Lampião. No início, eu não fazia desse jeito, e quando eu deixava algo na gaveta para voltar depois, eu realmente achava, tipo, meu mundo caiu, isso tá uma porcaria e tal. Só que assim, a gente vai se acostumando a retrabalhar o texto. Eu não vou me esquecer, eu tenho um editor, né, o Arthur Vec, na editora Vec, né, em Porto Alegre, e uma das coisas que nesses muitos anos publicando e que eu aprendi, isso também é uma dica importante para a galera que é criadora independente, você é um criador independente, você faz jogo indie e tal, mas não abandonem as boas práticas do mercado editorial, no sentido de entender qual é o trabalho do editor, do revisor, do copydesk, o que faz o trabalhar o texto, o reescrever. Eu acho que isso é legal, porque às vezes na cena independente, terminei, tá pronto, vou lá e publico, e não é bem assim, né? Um profissional do texto, o criador de RPG, ele também é um profissional do texto, ele tem de saber que um draft, né, um esboço, a primeira escrita, um manuscrito, né,
ele está muito longe de ser o produto final. Então a gente reescreve muito. Então esse tempo de gaveta, ou o tempo que você escreve, manda para algum revisor crítico, algo nesse sentido, um colega do coletivo Lampião, no meu caso, e que eu vou retrabalhar o texto, vai sair outra coisa. No início, há muito tempo atrás, eu tinha uma outra visão, mas hoje é incomum e, na verdade, eu fico muito ressabiado quando não tem muito que mexer. Eu já acho que não tá tão legal. Justamente porque como eu posso dizer, é uma coisa meio pão. Você precisa deixar o fermento agir e depois você precisa sovar a massa para ficar aerado, para ficar leve. Se você não dá o tempo da massa descansar, do fermento agir e depois você não sovar, você vai fazer um pão. Mas o pão vai sair aquela coisa, né? Não vai sair tão legal. Então tem que dar tempo para as coisas ocorrerem e a minha solução é ter vários projetos em estágios diferentes, com níveis de complexidade diferentes. E tem dado certo. Isso é bom. Como eu disse, tô tateando ainda nessa área e ter a oportunidade de escutar que não estou louco, estou no caminho certo e que pessoas como o Val Passos produzem dessas maneiras, não é uma alma de que vem tudo maravilhoso, assim, sabe, de uma vez por todas. Isso acalenta, eu acho que muita gente que tá querendo produzir seu RPG, que tá querendo escrever, até mesmo produzir as suas músicas, outras coisas, assim, né? Escutar que é necessário ter esse tempo de maturação, reescutar isso, assim, eu acho que é uma questão muito útil. E esse coletivo que tu falou do Lampião Game Studios, né? Que tu faz parte, olha, que maravilha! Que coisa legal isso aí! Fiquei realmente, tipo, bah, que show! Que bacana isso aí. Eu tenho até de fazer um pequeno jabá, que tem 2 jogos, não são da minha autoria, tá? Os meus jogos ainda estão em desenvolvimento e tal, mas que devem sair, que eu acho muito bacana dar uma olhada lá pelo Lampião. Inclusive amanhã a gente vai estar em um evento chamado Offcon Experience, vai estar muita galera do Lampião lá, inclusive playtestando. Vai ser numa mega biblioteca no centro da cidade do Rio de Janeiro. E os 2 jogos que estão mais próximos aí para sair, um deles se chama Espectros da Cidade Alva, que é um mundo futurista distópico, no qual você é um entregador que atravessa a cidade fazendo parkour, fazendo entregas, e é bem bacana. É inspirado num game meio antigo, mas bem legal, chamado Mirror's Edge. E é um RPG que tem uma pegada muito legal de movimento, parkour, lida com fluxo, e ele é bem legal. Vai sair pelo o jogo do Guilherme Monsores. E tem um outro jogo chamado Atenção Demônios, que você é meio que um caçador de demônios, um exorcista e tal, que é do Irã. Esses 2 jogos eles estão bem desenvolvidos e eu acredito que eles vão surpreender muito positivamente a comunidade. Eu costumo sempre levar, mesmo que eu estou numa entrevista e tal, falar de outros projetos do Lampião. Então é bem bacana, porque desses jogos eu que estou sendo leitor, eu que estou sendo crítico, eu que estou testando, eu que estou dando feedback, então eu estou meio que apaixonadinho também por esses projetos, então acredito que a comunidade vai curtir. É muito legal isso, cara. Poder olhar tu poder ser ajudado e poder ajudar de volta, sabe? Esse fluxo, assim, é muito bacana. Eu vejo por pessoas mais próximas, assim. Eu acredito que os projetos Lampião, cara, eu fico babando, assim. Fico babando. Que eu acho muito bacana, acho muito bacana. Pergunta, que agora, ó, mudando um pouco de saco pra mala, saindo um pouco Vamos desse nessa. processo de game design e de criação e de metodologias, né? Inclusive já deu uns spoilers aí. Gostaria de saber como foi a tua experiência inicial, porque eu procurei em outros lugares e não encontrei
entrevista tua dizendo como foi a tua primeira experiência. Parece uma pergunta bem boba pra fazer pra ti, mas eu não vi isso aí. Qual foi a tua primeira experiência com RPG na questão de tu sentir agora vou ser um jogador de RPG, um mestre de RPG e vou produzir RPG? Quando que deu esse tique pra ti, assim? Produzir RPG foi algo bem mais recente. Aquilo, a gente faz as nossas brincadeiras, cria as nossas aventuras, as nossas regras, talvez um sisteminha para testar com amigos, faz um hack e tal. Mas começar a publicar tem uns 10, 11 anos, né? Eu entrei no Lampião em 2014, estava ali meio como estagiário, como road, carregando as guitarras da galera, ou pelo menos um aninho antes. Já conhecia o Rafão e o Jefferson, né? Que eles são do grupo de criação. Eles é que fundaram o Lampião lá para 2012, 2011, por aí. O Lampião, inclusive, fica uma curiosidade. Eu tô na segunda ou terceira formação, tipo banda. E o Lampião originalmente não era para ter o nome Lampião Game Studio. Era para ser Resto de Escombro. Olha só o nome de banda punk, mas não. Era Resto de Escombro e depois virou Lampião Game Studio. E ficou bem bacaninha. E então foi quando eu entrei no coletivo foi da seguinte maneira: eu jogava jogos da cena independente nos projetos que eu tocava de RPG Educação, sobretudo no sistema socioeducativo, né, para adolescentes em conflito com a lei, e no sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro. Então, no sistema socioeducativo e sistema penitenciário, eu sou professor da rede estadual, e a rede estadual é que lida, né, com a rede de gás e, no caso, o sistema socioeducativo. E eu tinha um projeto de jogos, educação, ressocialização, e na formação desse projeto eu privilegiava os autores nacionais, até porque uma das partes da ressocialização, não apenas em relação à autoestima, mas também pensar em empregabilidade, inserção até no mercado de trabalho, é ver, olha só, tem pessoas aqui no Brasil que trabalham com jogos, e isso aqui são jogos de RPG de mesa e tal. E eu conheci muita gente da cena independente, o Encho Chagas, Mônica de Faria, Luiz Paulo Gonçalves, o Rafão, o Jefferson. E o Rafão e o Jefferson me chamaram para participar do Lampião. O Rafão especificamente me chamou e a gente desenvolveu o projeto The Loyal, em virtude dele saber que eu tinha conhecimento, estudo em game design, era historiador, então juntava o útil ao agradável, porque tem uma pegada histórica, né, o The Loyal, ele com a França ocupada pelos nazistas. Foi assim que eu comecei que me fizeram acreditar que eu tinha potencial de escrever jogos. Coisa que eu me saboto até hoje, que eu não acho que eu seja exatamente um bom criador de jogos. Eu tomo o puxão de orelha da minha companheira a todo momento. Ela fala para eu ter mais autoestima, e só que é meio difícil para mim. Então a gente vai negociando e vencendo isso a cada dia. E quando eu comecei a jogar RPG, foi um encontro aleatório, cara. Tipo, encontro aleatório, encontro fortuito. Foi. Eu não tinha nenhuma referência prévia a jogar RPG. E um amigo meu, do atual sexto ano do ensino fundamental, a gente estudava junto desde o Fundamental 2, na época era quinta série, hoje sexto ano. Ele fez aniversário e ele falou, pô, vai lá na festinha de aniversário na minha casa no fim de semana. Eu, pô, beleza, Tadeu, vambora. Já tive um monte de festa de aniversário e tal, vamos nessa. Ele já tinha frequentado as minhas festas de aniversário com os bolos e doces estranhos, porque eu não como farinha, né, tenho intolerância, então a minha mãe fazia bolos usando outras farinhas e tinha pudim, né, manjar no aniversário, então era isso. E eu
frequentava as festas dos meus amigos, não sendo o consumidor de bolo e coxinha e salgadinho. Mas eu ia, porque era divertido e docinho sim, né? Então vamos de docinho. E aí eu cheguei na festa de aniversário, era tarde, acho que estava marcado, sei lá, 2, 3, 4 da tarde, não sei. E me chamou muita atenção de ver um monte de gente sentado em torno de uma mesa escrevendo. Hoje eu sei que eles estavam fazendo ficha, estavam preenchendo ficha de personagem. Não tinha referência nenhuma. E aí eu já falei, pô, entrei numa furada. Que festa de aniversário é essa que o pessoal está fazendo trabalho da escola? Olha a cabeça olha a cabeça juvenil. Acertou, miserável. Eu estava aqui, meu Deus, fui enganado. Socorro, quero sair daqui correndo. E aí, os primos mais velhos desse meu amigo estavam fazendo uma passagem de bastão. Eles estavam ensinando a esse meu amigo e aos colegas dele o que era jogar RPG. Inclusive, ele ganhou jogos de RPG nesse aniversário. Foi meu primeiro grupo de RPG. Foi a galera da escola, os amigos, que começaram a jogar ali, com os mais velhos ensinando. A gente jogou duas aventuras, uma de fantasia medieval, com kit introdutório do AD&D, lá o First Quest, da Abril, e o GURPS, acho que segunda edição, na época. Eram Só drogas duas aventuras. pesadas. Só drogas pesadas. Drogas pesadas. Foram duas aventuras que não tinham nada a ver um com o outro. E depois que eu fiquei sabendo que tinha treta, a galera do GURPS com a galera do RPG, com a galera do D&D, e depois com a galera do Vampiro. Quando eu comecei a jogar, ninguém me ensinou que tinha que fazer treta, que tinha que fazer, que era clubinho. E eu só jogava de tudo. Aí depois que eu aprendi, não, você joga Vampiro, você não vai gostar do D&D e tal. Eu não aprendi isso, eu aprendi depois. Na hora eu jogava de tudo, tinha livro que era inacessível, então a galera tirava cópia, ensinava no boca a boca, eu ia lá jogando. Mas eu comecei a jogar numa festa de aniversário e depois, nos intervalos da escola, quando o professor faltava, na casa dos amigos, e a gente teve aqui um clube, entre aspas, de RPG no Sesc. Então, os sábados no final de semana era a felicidade da minha mãe, né? Que tipo, o garoto não estava envolvido com má companhia, ele passava o dia todo no Sesc, era livro, era brinquedo e tal, minha mãe feliz e contente. E ali eu passava praticamente o dia todo no sábado, chegava lá, sei lá, 10 da manhã, tomava café, ia para lá, voltava para casa no final da tarde, quando a biblioteca fechava. Então, o sábado era de muito jogo de RPG. E aí eu fui conhecer um monte de sistema, cenário, mecânica. E ali tinha uma coisa legal também, que era rodízio de mestre, né? Isso era uma coisa bacana, que todo mundo tinha uma ideia de criar um universo ou de jogar uma adaptação do seu videogame ou quadrinho favorito, ou inventava algo do nada, mas tinha vez. Então era uma coisa meio que temporada. Hoje a gente chama de temporada por causa de streaming, né? Mas na época não era isso não. Então a gente marcava assim, 2 meses é a história do Maurício. Aí ele fazia o planejamento lá para ter, sei lá, 8 encontros, 10 aventuras. Aí depois vinha a do Valpassos, aí depois ia a do Fabrício. Eu tô falando do nome dos amigos, alguns já se faleceram, daqui a pouco vem aí a lágrima e tal, porque teve uma galera que faleceu agora há pouco, né, com a Covid e tal, então vem as memórias aí. Mas era assim, era uma coisa muito, muito legal, sabe? Era uma coisa muito bacana. Pegou o ensino fundamental, o ensino médio, aí, pô, já começou a ser faculdade, pessoal trabalhando, aí já teve um pouco mais de separação. Mas eu ainda os encontro vez por outra. Um ou outro que ainda tá por aqui. Espero que eu encontre o Maurício amanhã. No evento que eu vou estar. É gente boa demais. Então foi assim. Comecei a jogar numa festa de aniversário e comecei a escrever e publicar. Só depois que chegou alguém e falou, pô, faz, cara, tu é bom, tu consegue. Começou a dar uns empurrões. Que eu acho que se fosse por mim mesmo, eu tava na minha. Eu acho que eu sou muito low profile.
eu não tava muito nessa de, vão publicar em editora e tal. Acho que não ia rolar muito isso, não. Mas felizmente tá indo, né? Tá bom. Tá Não, tá bacana. muito bom. Tá muito bom, tá muito bom. Não, e a cena de RPG nacional só tem a agradecer, cara. É, e misturar um professor com um humanista, se me permite, né, te chamar assim, junto com um produtor de RPG, um game design assim, tão dedicado. Olha, eu acho que assim, se tu continuar nesse processo de não aceitação e continuar produzindo como uma forma de catarse, eu acho que não sei se pra ti, em tua terapia, vai um dia alcançar essa resolução, mas eu tenho certeza que o legado vai tá feito, sabe? Poxa, Porque, olha, é também espero. um belo legado. E quanto mais eu leio sobre os teus RPGs, mais eu estudo sobre eles profundamente, né? Que eu estou no processo de alcançar alguns. Cara, mais eu fico. Mais eu gosto, sabe? E dá pra ver que alguns. O processo, sabe? Eu não tô querendo babar ovo, tô sendo honesto mesmo. Tô de admiração que eu tenho de ver o processo que tu escreve e dá pra ver as modificações, as dedicações, como a evolução de escritor, sabe? Dá pra ver que é um procedimento. Então isso é muito bacana, sabe? Ah, e tu tem uma produção que é notória, né? Até as gurias dos Caquitas já mencionaram várias vezes, né? Como é que espirrou, o Valpasso tá escrevendo um livro, espirrou, o Valpasso tá escrevendo outro. Tu mesmo mostrou outro projeto. Isso me lembra uma vez um autor que comentou sobre de escrever é como se fossem demônios na sua cabeça que ele tem que exorcizar. E quando ele põe pra fora esses demônios, ele escreve pra fora, ele consegue se livrar um pouco desse peso. Mas parece que se ele ficar com aquilo dentro de si, vai explodir, né? Então, Isso. parece que é uma coisa que quando a pessoa começa a produzir, seja qual for a sua arte, pode ser música, pode ser pintura, pode ser a sua manifestação artística, escrita, o RPG, como claramente é pra ti, não sei se tem outras formas, mas parece que é uma coisa que abriu a caixa de Pandora e aí não consegue mais fechar. Daí o que é o daí o que é o Nossa, que bom. Aí vem a pergunta: tu te vê fechando essa caixa de Pandora? Tu consegue te visualizar novamente sem o RPG? Sem a produção de RPG mais especificamente? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu já tive algumas conversas até sobre isso e eu sou muito apoiado. Eu acho que se eu não tivesse o apoio que eu tenho hoje, e talvez eu não sei se eu abandonaria, mas eu reduziria bastante. E isso ficaria só como um hobby e tal. Mas hoje eu acho que a produção, né, a criação de jogos é algo que me faz viver como eu vivo. Eu acho que eu não me vejo hoje parando e apesar de eu ter meu horizonte algo que no passado eu dizia que ia ser meu último jogo, mas eu não sei se vai ser o último jogo, mas eu acho que vai ser o jogo que eu tô me preparando para ele ser o grande jogo que eu ainda devo escrever. Depois eu vou continuar, tá, a fazer, mas algo menor e tal. E o que eu estou fazendo agora, tudo que eu estou fazendo agora, que são jogos menores, jogos intermediários e tal, faz parte de um grande laboratório, de um grande estudo, de um projeto que ou eu vou dedicar minha vida toda e não vou nunca publicar, ou depois que eu publicar eu vou achar assim, legal. O que eu tinha para fazer está feito, agora eu vou só fazer algo menor, tipo contos. Meu grande romance está aqui. Eu vou fazer agora coisas menores. Eu estou agora num processo de exercitar formas diferentes de jogar para eu conseguir atender esse projeto que eu tenho, que é
grande jogo que um dia ainda sai. Eu nunca fui muito ambicioso de grandes jogos, os jogos apenas vão saindo, mas eu acho que eu já tenho um pouco de maturidade para projetar algo com um grande fôlego. E não é necessariamente de extensão, de ser 500 páginas, ser, sei lá, um livro assim, sei lá, um Vampiro V20, que é um patacão, assim, um chamado de Cthulhu, sabe? Não é isso. Pode ser, mas é investimento até mesmo emocional. Eu hoje, né, ali com 40 anos quase ali, já me sinto experiente, maduro o suficiente para saber que eu posso e como eu posso me entregar para esse projeto. Mas eu ainda estou estudando de como fazer isso de uma forma bem feita. Sim, sim. Então, a grande, teu opus magnum, como é que é? A tua grande obra-prima tá pra surgir ainda, então. Tu imagina que quando tu criar tua grande obra, vai ter realizado já tudo que tinha pra realizar. Mas assim, É, eu. mas é engraçado porque isso vai cair. Eu acho que isso vai cair no clichê do autor, né? Que Pois tipo, vai é. ser só para ele. Tipo, pra crítica, pro público, vão ser outros. Pra ele, aquela coisinha ali, isso aqui seria a minha grande obra. Aí todo mundo vai olhar e falar: Isso? Tua grande obra é esse aqui, é o outro, é o outro, Aham. é o outro. Acho que isso vai acontecer, Eu imagino muito talvez. que nem banda, sabe? A primeira Isso, música é aquela que vem com toda aquela paixão. E aí depois o cara vai produzindo, vai se refinando, vai se refinando, vai se refinando. Daí o cara vai lá e faz: Agora eu sei, olha só que maravilha. Daí as pessoas olham: Não, não, legal, mas eu gostava mais antes, ali quando era mas cru. gostava daquela. Aham. Isso, é isso. Tem disso, certeza que vai ter, certeza. Fora que, fazendo parábola de novo, fazendo comparação com banda, deu, agora vou me aposentar. Olha, Kiss já falou que ia se aposentar 3 vezes, né? Pois pois é, vai se aposentar. Não, é porque assim, a arte, né, quando você tá entregue, tá envolvido e tal, é muito difícil, né, você se aposentar. Vamos lembrar do Hayao Miyazaki, né? Ah, é o último filme do Hayao Miyazaki. É o último filme do Hayao Miyazaki. Tá lá o velhinho fazendo. Eu acho que é muito difícil, né? De aposentadoria e tal. Então, eu acho que eu vou terminar em algum momento esse projetão aí. Mas vou continuar fazendo jogo, fazendo minhas brincadeirinhas. Eu acho que não vou parar, não. Sim. E como tu disse, e faz sentido pelo teu número de produção, muitos desses jogos são ensaios que vão se ganhando vida. Isso, Então é é um isso. grande laboratório. Isso eu achei legal. Eu tinha essa suspeita, mas agora que tu falou, me deu a certeza. Que muitas das tuas produções, então, tu pega uma ideia, transforma, dá vida a ela, com um coletivo, com ajuda com outras pessoas também junto, né? Uhum. Que te dão esse apoio, porque não tem como uma pessoa levar tudo isso sozinho, sabe? Eu imagino que não teria como, assim. Então, tu me confirmou isso, sabe? Eu achei. É bom a gente escutar isso, porque às vezes a gente pensa que, meu Deus, mas como? O Jorge Valpassos, ele escreve tudo, 58 livros, tudo sozinho. Ele edita, ele desenha, ele sabe, corre em todas as áreas, né? Então, é bom a gente saber que para poder produzir, tu tem que tá disposto a produzir, tá disposto a dar cara a tapa. E é normal essa insegurança. E é normal tu buscar ajuda. É normal tu buscar um editor, um auxílio, que nem tu comentou antes, buscar um corretor, buscar um diagramador, buscar um leitor beta, buscar toda uma estrutura que muitas vezes na própria literatura, no ato de escrever, já estão acostumados, mas quando a gente fala de produção de RPG ou de produção de jogos, o pessoal não tá acostumado, não tem esses parâmetros da mesma forma, né? Uhum. Acaba sendo que Não, o e jogo. também a questão do teste, né? Eu acho Isso! que
Até pegando o exemplo do próprio Lições, tem a mecânica de compartilhamento de energia que, se não houvesse o teste, ela não estaria no livro. E ela hoje é quase com a assinatura do jogo, Uhum. de ter um compartilhamento. Então, é muito importante, sim, o ouvir o pedir ajuda e também ouvir o teste também. Uhum. Você vai botar o jogo para testar e muitas vezes você vai ter ali de jogadoras e jogadores ideias que não estavam na tua cabeça e você mexe e, nossa, não é que ficou melhor e tal. Acho que é bacana isso. E como é que tu lida quando. Que deve ter acontecido contigo diversas vezes, né? Quando tu joga com uma pessoa, ou apresenta teu jogo, e tu tem uma ideia pra onde deveria ir, mas a pessoa, quando faz a leitura, ela tem uma ideia diferente do teu jogo. Então, como é que tu faz esse processo? Tu aceita essa interpretação nova? Ah, bacana, eu não tinha pensado que o jogo joga dessa maneira. Não era esse o intuito, essa emoção. Eu não queria despertar isso no jogador, mas legal, ok, bola pra frente. Ou tu fala, não, eu quero outra coisa. Volta, tá cru, joga tudo fora. Não joga, né? Mas refaz, vai pra prancheta e redesenha tudo, sabe? Como é que é esse teu processo? Tu aceita o que vem, sabe, daquele teu processo, ou tu refaz até chegar naquela sutileza? Isso é legal. Isso é uma excelente pergunta. Porque essa pergunta eu vou responder de uma forma mais voltada ao game design. Porque eu poderia responder de uma forma muito subjetiva, e eu acho que algumas pessoas podem estar nos ouvindo e são pessoas criadoras, né? São pessoas que estão criando o jogo. Então é legal botar mais conceito, fundamento e práticas da produção, né? Pensar mesmo em como que se constrói. Quando você está construindo o Game Design Document, né, um GDD de um jogo, você vai estar também pensando, parametrizando as, as zonas, né? Tem um conceito, né, para a gente estar pensando no fluxo. O fluxo é o máximo, né, de engajamento ante um desafio. Então você tem uma imersão alta e você está completamente conectado com a experiência de jogo. Só que a linha central do fluxo, ou de quando você está na zona, ela, ela é uma linha, mas o jogar ele está num espectro. Então, eu vou fazer aqui um gráfico, vai ficar um pouco estranho, tá? Então, vamos pensar que esse eixo, né, abscissas e coordenadas, né, x e y, o fluxo estando como vou pensar aqui numa função de primeiro grau, uma linha reta, tá? Eu posso estar pensando como uma função de segundo grau, eu posso estar pensando como uma função logarítmica ou exponencial. Vamos pensar uma linha reta, algo bem simples. Então, com o passar do tempo, t, tá? Eu vou ter um aumento do desafio e aí eu vou ter essa linha de fluxo, por exemplo. Só que o fluxo é o ideal, né? Vamos ser platônico. Isso aqui é o mundo das ideias. O jogador ele vai ter que estar conectado no fluxo. Só que o fluxo ou a zona, você jogar na zona, você tem a linha que está no centro e a gente tem um espectro, algo que está mais acima e algo que está mais abaixo. O que a gente chama de experiência de jogo é esse espectro que tem o fluxo no meio. Então, você quando está parametrizando um jogo, você está parametrizando entre aspas, o mínimo e o máximo. Você está pensando que a experiência do jogo vai estar aqui dentro. Eu não corrijo, eu não acho que está certo ou que está errado, se está aqui no meio. Se o jogador, se o participante, ele está transitando dentro do espectro da experiência. São setados red flags, né, alertas, quando o sair desse espectro ele ocorre por muito tempo. Porque também é uma coisa importante. O playtest, pensando em game design, ele serve para você corrigir a rota. O seu jogo está terminado, você terminou o draft,
você tem aqui um espectro, você vai, durante o teste, vendo que os jogadores estão saindo do espectro da experiência, ou mais para cima, ou mais para baixo, em determinadas fases de jogo, você anota essas fases para corrigir. Você está corrigindo rota. É para isso que serve também um playtest. Agora, quando durante a prática está todo mundo mais fora da rota do que dentro da rota, o problema não é da experiência. O problema está no teu projeto. O problema não está no jogador, ele não compreendeu errado. Então você tem que também observar isso. Que às vezes você está corrigindo tanto a rota que às vezes você precisa reformular o teu projeto. Você tem que dar 2 passos atrás. Vou dar um exemplo. Ceifadores. Ceifadores eu coloco explicitamente no manual que não é um jogo sobre matar gente em defesa. Apesar de que você é um assassino e que tem pessoas indefesas. Mas não é sobre isso. O jogo todo foi... ele tem mecanismos de reforço para um matador lá dos ceifadores, você efetivamente pode empreender uma chacina, mas você tem mecânicas que vão fazer você perder o controle do seu personagem, tá? Para você não perder o controle do personagem, você tem que agir ativamente para que isso não ocorra, ou seja, restaurar a sua humanidade. Meio que Se um eu não frenesi, né, coloco... que ele tem. Perfeito, perfeito. Ele entra em frenesi e perde o controle. O fato mesmo com essas advertências e com as mecânicas, eu não tenho controle do que a Fernanda tá levando para a mesa jogando com a Maristela, com o Luciano e com o Fernando. A minha responsabilidade é colocar isso explícito no manual de jogo. Agora, eu não tenho como prever e controlar o que está acontecendo na mesa. Vai estar lá no manual que não é esse o objetivo e que você vai ter que estar dando uma quebrada no jogo para você jogar desse jeito. Por outro lado, eu sou entusiasta da cultura da gambiarra. E isso é uma coisa que está lá no 4º capítulo do Lições, que eu ensino a você desmontar o jogo e remontar ele. O 4º capítulo do Lições, e tem isso no Herdeiros dos Antigos também, que eu abro a caixa, eu digo como que eu construí o jogo e falo, ó, se tu mexer nisso aqui vai ter esse efeito, se tu mexer nisso aqui vai ter esse efeito, para você gerar esse efeito, aumentar a letalidade, você faz isso, isso e isso, para você criar uma regra de sanidade para esse jogo, você faz isso, isso e isso. Então, eu faço isso. Por quê? Abriu o Porque código. Tu abre o código. eu abro o código. Eu tenho pensado muito nisso. Acho que Lições e Herdeiros daí para frente eu me dedico a as pessoas não precisarem pedir por um SRD, por uma licença, porque eu ponho no meu jogo. Eu O meu percebi próprio isso, jogo. eu percebi isso nos teus jogos, desculpa interromper, mas eu percebi isso nos teus jogos que é uma tendência, assim, que de fazer com que o jogo, porque não sei se é uma, isso eu ia chegar numa outra pergunta, porque eu não vejo muitos jogos teus que tenham continuidade, né? Uhum, Então, mas eu vejo que os jogos mais modernos, né, teus, sim. eles vêm inserido um processo de tu mesmo na tua mesa gerar a sua continuidade. Então, Exatamente. eu acho muito legal isso. Muito legal. Inclusive, bah! Bah! E esse é o ponto. Porque assim, a mídia RPG ela produz uma narrativa processual. Uma narrativa que eu não sei como vai terminar, mas eu tenho ferramentas para dar continuidade. Isso é um dos elementos, se eu fosse definir o RPG, que é uma mídia processual, tá? Que precisa de uma relação entre o participante, as interfaces, as mecânicas, mas o produto é uma narrativa processual e não roteirizada. Acho que esse é uma das características
fundamentais do RPG. Só que o que eu tenho feito como um exercício de game design? Eu tenho pego o produto, que é essa narrativa processual, e jogo o produto do que seria uma sessão de RPG para o produto meu manual de jogo. Eu quero que o meu manual de jogo forneça subsídio para quem está lendo também reconstrua, recombine, refaça o jogo. Então eu coloco o processualismo como elemento do game design do jogo também. Essa é uma das minhas provocações, porque eu acho que dá pra gente também fazer metalinguagem dentro do game design. Então isso é uma metalinguagem, né? Total, total. E eu acho, cara, me parece que os RPGs mais modernos, eles vêm com essa ideia, eles vêm com esse intuito, os Sim, TPDAs, a vida, total. sabe? Eles vêm com o intuito de, não é uma, eu não quero uma empresa que eu não quero travar e causar um monopólio e a posse daquilo que tu só vai conseguir aquilo que tu quer vindo de mim, né? É uma coisa meio Gollum, assim. Eu sou detentor de todo o poder da diversão. Se não vier de mim, você está errado e não é oficial, né? Não é canon. Tem uma coisa muito legal, né, que é a gente, né, que trabalha com palavra, né, a gente joga com palavras, né. E eu gosto muito eu achei muito apropriado quando você falou consumo, porque uma grande empresa quer que a experiência lúdica ela seja um consumível. E quando você consome, se a gente olhar, né, na raiz, na etimologia, você esgota. Só que o jogar, ele multiplica, né? A gente não consome. Você tem uma partilha. E quando você tem uma partilha, na verdade, você não está dividindo, você está multiplicando. Então, a filosofia do design independente, ele é contra o esgotamento e a propriedade, porque a gente tem uma lógica de consumo. Se tem algo que é próprio, a gente vai consumir, aquilo ali vai acabar. Então eu quero outro, eu quero a expansão, eu quero mais. E como se a nossa relação, né, com os produtos, com as criações fosse infinita, mas o nosso mundo é finito. O capitalismo ele pensa no planeta Terra como infinito, e olha o que está dando nesse antropoceno aí. Então a gente quer outras formas de encarar o livro, o jogo, a expressão, que acredito que de alguma forma bate de frente com as grandes corporações. Não, total. E eu acho que é um meio, não só um meio viável, como é um meio honesto essa produção, dar as ferramentas para o criar. Porque o próprio ato do RPG é uma cocriação. Não existe Isso. RPG sem o mestre. Não existe. Pode ser o jogo de uma pessoa só, RPG solo da vida. Mas tu tem que ter o RPG, ele roda numa CPU. E o CPU é o indivíduo. Se não tiver o cara pra rodar, ele é uma pilha de livro morta. Né? É uma árvore morta com muito petróleo envolvido. Com tintas e coisas. Então, ele é um desperdício de espaço. Então, ele necessita, ele carece do indivíduo para ele poder existir. Bem História Sem Fim agora, né? Vamos voltar agora. Sobe a música do História Sem Fim agora. Ah! Mas é bem isso, sabe? O RPG ele só existe como obra, não só como literatura, mas do RPG, do mundo fantástico, da criação, mas o próprio ato de jogar RPG é o que faz o RPG. Então, quando a gente abre a mecânica, a gente está abrindo para o mestre poder criar o seu game design, fazer os seus riscos de game design com mais segurança. Tu tá abrindo para fazer um homebrew mais adequado. Tu tá abrindo para deixar as pessoas mais felizes e menos quebradas, né? Então, assim, eu acho fantástico esse caminho e o que tu produz como RPGista, como game designer de RPG, eu acho que bate muito com a vanguarda do RPG, sabe? Uma vanguarda europeia, né? Uma vanguarda meu Deus, me fugiu o nome não é alemã, holandês, eu acho que é esses RPGs
mais diversos, mais alternativos, mais raiz em termos de criatividade, mas ao mesmo tempo tem o game design e tem as mecânicas bem definidas de como explorar esse game design, como explorar a construção do que como deve ser jogado esse jogo, né? Diferente da visão americana, da construção americana, que é, ó, o meu RPG é assim, o que tá faltando te vira, né? O meu RPG, as mecânicas são de combate assim, o mundo é mais ou menos assim definido, mas ele não explica muito bem como eu devo narrar, como eu devo ler esse livro, né? E eu acho importante esse aspecto de como ler o livro. Tu gastar umas palavras explicando, às vezes, o básico de como tu quer ler esse RPG, como esse RPG deve ser jogado. Como tu mesmo Sempre tem comentou. alguém novo, né? Sempre tem a pessoa que tá pegando aquele livro pela primeira vez. Claro. E Como, tem muito texto em manual de RPG que depende de um conhecimento prévio, é cheio sim. de elipse, como se todo mundo vai saber, sabe? E eu não tô criticando, alguns RPGs nem tem espaço, panfleto, RPG de panfleto, esses assim. Ok, tu nem precisa Sim, explicar o que é mestre, se tu quer usar mestre, não explica o que é PJ, não explica. Ok, porque não tem também espaço pra não isso. tem Ele não, espaço, exato. ele pressupõe conhecimento prévio ou alguém que vai fazer esse procedimento. Só que essa, Isso. como tu mesmo, como é que foi que tu falou? Essa passada de bastão, né? Então, mas me perdi na caminhada. Mas assim, a construção de RPG eu acho que tá muito na vanguarda, eu acho muito fantástico. E as ceifadores, isso, lembrei, voltei. Os ceifadores, ele explica muito isso, né? Como ele deve ser lido, né? Como ele deve, Isso. olha, é um livro sobre violência, é um livro sobre assassinos, tu pode sair matando, só que tudo tem consequências. O objetivo não é só a matança. O objetivo não é a reflexão sobre a matança. O objetivo é tu pensar que a matança não é para ser o fim. As condições do porquê tu mata, as consequências do matar. Essas reflexões que vêm com o texto, sabe? Não é o ato de fazer mais pontinhos, subir número em cima e score de morte. Não é essa a condição, me parece, sabe? Então, o explicar o como ler o livro eu acho muito interessante, sabe? Fora que no Lições, por exemplo, que tu coloca roteiros, histórias, né? Tu coloca livros juntos, então adiciona mais ainda uma complexidade de mundo, né? Então tu consegue aprofundar naquela história, naquele roteiro, naquela narrativa, somente pelas leituras. Pelas leituras tu já entende onde o cara quer chegar. Como eu devo consultar, como eu devo guiar os meus jogadores, né? O Tormenta faz um pouco com isso também, assim, lida com essas literaturas, o Hofgonor também, né? O Brasil é muito rico, tá sendo muito rico nessa produção. Mas eu fico muito feliz em ver que não precisa ser uma super empresa, não precisa ser uma Devir, uma Jambô da vida, para te poder te dedicar e formar grupos e ter grupos, né? E ter essa dedicação de ver o olhar, ó, isso é importante, gente. Não é só tu botar números lá e o cara se vira. É importante tu criar esse clima, criar essa atmosfera que te guia para como deve jogar aquele jogo e ter aquela experiência. É como se alguém meio que te conduzisse para como entender uma obra de arte. Tu pode apreciar a obra de arte, mas se tu tem uma história sobre aquilo, a arte fica mais rica. Se tu visita um museu sem saber o que são, o que tu tá vendo, parece que, ok, visitei o museu, é bonito, mas talvez não seja o mesmo peso se tu tiver toda a historicidade do autor, tiver todo o peso histórico de quando foi criado, o processo de como chegou até lá, né? E eu acho que essa condução do leitor é muito importante, sabe? Vamos para mais uma pergunta, Valpassos, agora, assim, né? Não sei como é que tá com o teu tempo. Bem, dá ainda pra uma ou duas perguntinhas, Uma ou duas mais ou perguntinhas? menos, pode ser? Maravilha. Então, antes como temos pessoas aqui interagindo no chat, eu vou perguntar só uma pergunta que fizeram da Laís.
Laís Querido, acho que é esse o nome, o nick, né? Ela pergunta, imagina um mundo sem arquivos ou ceifadores. Pode ou não? Né? Como seria esse mundo? Acho que é arquivos paranormais, né? Daí, E como seria um mundo sem essas duas obras? Como é que seria? Vou transformar um pouco essa pergunta pra ti, não só a questão do mundo, mas como seria pra ti sem essas tuas obras? Como seria o mundo pra ti, qual passo? ia ser uma pessoa completamente diferente. Foi um grande processo de aprendizado para mim, escrever e ter uma série de portas abertas após esses dois livros. Esses dois livros me fizeram ser lido por boa parte do país. Eu às vezes recebo mensagem de pessoas, caramba, eu sou aqui do Rio de Janeiro, né? Então, quando alguém manda uma mensagem para mim, ah, já tive de Roraima, já tive. Roraima não, tem que corrigir, porque o pessoal de Roraima fala Roraima, não é Roraima. Já tive mensagens e contato com a galera, nossa, Manaus, Belém, São Gabriel da Cachoeira, que também é no Amazonas. Então, isso para mim é uma coisa muito mágica. Eu seria uma pessoa muito diferente. Primeiro que esses livros, eles fazem parte, né, do aprendizado constante de escrever, e eu acho que eu teria uma relação com a própria cena do RPG diferente, né? São livros muito importantes. Eu não sei se ia fazer uma grande diferença pro RPG nacional, não sei, mas para mim são livros que fazem parte do que eu sou hoje. Então, o mundo ia ser, eu acho que menos colorido, menos lúdico sem esses dois jogos. Tem um pedacinho de mim que queria que Ceifadores não existisse, porque ele nasceu de uma situação ruim, mas ele foi bem catártico e eu me orgulho bastante desse livro hoje e de como ele é reconhecido pela comunidade. Tem alguma outra obra que tu colocaria no teus top 5? Top 5, tu tem 58 livros. Top. Eita, vamos lá. Top 5. Sem dúvida, o Herdeiros dos Antigos e o Lições, tá? Eles têm que estar no top 5. Tem que Não estar. vou dizer qual é o primeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro, Não, mas acho que top esses 5, não dois. precisa. Não tem um filho favorito. Só vou botar os top 5 pra dizer, esses aí são os que cresceram mais, são os que dão mais orgulho pro pai, né? É, isso aí, vamos lá. Então tem o Lições, tem o Herdeiro dos Antigos, Uhum. tem o Deloyal, que é o primeiro, o que inaugurou o sistema Laventure, então acho que o Deloyal é um dos jogos favoritos. Faltam dois. Tá, os Ceifadores. Ceifadores têm uma relevância ímpar para mim. E agora por uma questão muito importante, tem a ver com uma coisa muito pessoal. O Arquivos Paranormais. O Arquivos Paranormais, ele talvez seja o primeiro. Não tem a ver com a escrita, tem a ver com o que ele me proporcionou. Se não fosse Arquivos Paranormais, eu não ia conhecer a Laís, então, que é uma pessoa fantástica, é a minha companheira, a pessoa que eu amo. Então, Arquivos Paranormais, ele é talvez o meu jogo favorito. Se não fosse ele, eu não ia conhecê-lo. É isso. Que bonitinho! Que legal. É bom poder se expressar, cara. E é gostoso a gente ter pessoas que a gente possa abrir assim e estar junto no nosso caminho, né? É, é importante, eu acho que, sei lá, numa caminhada, a gente saber que a gente não tá sozinho, a gente tem um grupo de apoio, a gente ter pessoas próximas de nós que possam nos entender
e entender como algumas coisas são importantes pra gente poder continuar seguindo quem nós somos de uma maneira melhor, né? A gente poder desabrochar, né? É importante isso, cara. Fico feliz por ti. Fico realmente muito feliz. Última pergunta, então. Agora uma pergunta polêmica, que é pra finalizar e ficar o pessoal, assim, ó, refletindo a respeito, tá? Que É aquela pergunta pra gerar o corte. A pergunta pra gerar o corte. Pra gerar o corte, né? Eu vou até fazer uma pose, assim, né? Então, Jorge, tu acha que todo RPG é político? Olha só que saia justa. Com certeza, vai. Não é exatamente polêmica. Dizer que algo não é político já é político. Então, política, né? Relações de poder, todos estamos nesse mundo permeado por relações de poder. E não existe um RPG fora do seu tempo. Então, ele está dialogando com o repertório político, com a cultura política, ele possui intencionalidades, seja do game designer, seja do ilustrador, da equipe toda ali da produção. Então, o RPG ele é inerentemente político, e mais do que isso, o RPG ele propõe uma experiência política. A gente, quando está ali jogando, a gente minimamente se propõe a ter situações que a gente vai ter que mediar conflito, que a gente muitas vezes tem uma margem de ação que não é simétrica, então tem relações de poder que estão estabelecidas, você tem resoluções de contendas que se dão por meio de deliberação, então a gente está ali exercitando a democracia. Pensa só como seria uma prática de uma mesa de RPG totalmente autoritária. Tipo, acho que não ia rolar, ou ia rolar de um jeito quebrado, né? Que ia ter pessoas literalmente abusando, agredindo as outras. Eu acho que não é isso que a gente deseja para uma mesa segura e tal. Então o RPG ele também propõe uma prática política. Eu digo que uma das coisas que dificilmente se coloca como uma potencialidade do RPG e educação é que jogar RPG, a gente tem uma série de aprendizagens em torno de cidadania. Você tem direitos e deveres, você tem um código de regras estabelecido, você tem uma série de ações que podem te punir ou não, e que você, enquanto está naquele círculo mágico, você está sendo um, entre aspas, cidadão daquele jogo, e que você tem outros cidadãos ali como você. Isso é questões que eu sempre coloco ali em alguma oficina com educadores e tal, porque o pessoal pensa muito assim, não, você vai estudar filosofia ou história, então tem que ter o conteúdo. Então, pode ter, pode não ter, mas o próprio jogar, assim que você tá ali assumindo as regras e tal, você tá ali também aprendendo. E quando eu coloco no meu manual que você também pode criar as suas próprias e tal, eu tô saindo de um estado de só você seguir as regras para você também ser um legislador, para você também ser alguém que está ali construindo as regras. Sim. Também. Então, é a cidadania ativa, né? Então, não é apenas uma representação, né? Então, tem essas questões também. Não, maravilha, maravilha. Cara, olha, muito obrigado mesmo por essa 1h25, né, minutos de uma conversa deliciosa, certo? Muito obrigado mesmo. Cara, super convidado. Quando quiser uma outra vez trocar uma ideia também de novo, se puder, né? Está sempre vai ter um canal aberto. Se quiser falar qualquer coisa, se quiser editar qualquer coisa, se quiser só chamar, pode contar comigo nesses aspectos, tá?
falando sobre RPG, educação, eu consigo achar tempo pra qualquer coisa, né? Porque pra que dormir? Pra que dormir? Não tem problema, a gente não precisa dormir. Então, assim, foi uma super honra poder trocar essa ideia contigo pessoalmente virtual, nesse pessoal virtual, né? Poder trocar essa ideia, ter um pouco mais dessa tua visão, ter um pouco mais dessa tua aula, e eu tenho certeza que esse vídeo gravado vai ajudar muitas pessoas a esclarecer dúvidas pro futuro e poder repensar a sua mesa de jogo, poder repensar o seu ideal do que é um RPG e poder abrir e conhecer um pouco mais sobre esse maravilhoso criador de conteúdo que com certeza vai deixar o seu legado na história, não só como uma boa pessoa, mas como um belo escritor de RPG. Muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço e deixo o convite, quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, é só procurar nas redes por @valpacosjorge e do nosso coletivo do Lampião Game Studio, é só procurar por Lampião Game Studio. Muito obrigado e vida que segue. A gente se vê em jogo. Então é isso aí, gurizada. Brigadão, valeu, falou e tchau!